bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu tenho ficado bem feliz com o cantinho que a gente tem construído aqui. É um cantinho de estudos, de rotina, de study vlogs, enfim. Essa fase do canal eu tô amando e eu espero que vocês estejam gostando também. Então peço que, se você goste, conheça alguém que se interesse pela área de estudos, pela jornada de estudos, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal. Se você não é inscrito, chegou aqui de paraquedas, se inscreva, ative o sininho para você receber todos os vídeos, que ultimamente está saindo 2 por semana pelo menos. E me siga nas redes sociais, porque hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, porque eu realmente quero encurtar o caminho de vocês. E qual assunto? Que for os meus maiores desastres na faculdade, os meus maiores erros na faculdade. E por que eu quero fazer isso? Para que você se atente, porque às vezes é algo que você vai cometer, se você vai entrar na faculdade agora, e eu quero realmente encurtar esse caminho para que você consiga ter resultados mais rápido e você alcance os seus objetivos. E eu espero muito que vocês gostem. Acho que o meu primeiro erro na faculdade foi a questão da escolha de turno e de local. Eu sei que havia um propósito para isso, eu sei que Deus tinha me colocado lá por um tempo, mas eu sabia que não seria lá que eu me formaria. Por quê? Eu ficava o dia inteiro na faculdade, meu turno era integral. Eu saía de casa às 5 e pouca da manhã e chegava em casa só às 7 e pouco, 8 horas da noite. Então assim, eu chegava muito cansada, muito sobrecarregada. E não é só você assistir aula, você precisa estudar e realmente se esforçar para aquilo. E eu via que passar o dia inteiro na faculdade era meio que perda de tempo para mim, consegue entender? Porque quando eu chegasse em casa, eu teria que estudar de novo, sendo que às vezes eu já estava muito cansada. E eu não conseguia render tanto nos meus estudos. Então, escolher o turno de fazer integral, fazer faculdade integral, me atrapalhou muito, sem dúvidas, me atrapalhou nos meus estudos. Porque às vezes eu me interessava muito pelo conteúdo, mas eu tava muito cansada, eu não tinha forças realmente para estudar. E aí virava uma bola de neve, e aí eu tentava estudar de um jeito, não dava certo. Enfim, quando vocês forem fazer a faculdade, se vocês estejam fazendo, pensem na questão do turno, de local, o que for mais acessível para vocês, porque isso no final das contas conta muito no conhecimento, no quanto você vai estudar. Segunda coisa que foi um erro pra mim, um desastre, foi não ter conversado mais com pessoas que estavam no curso, na faculdade há mais tempo. Claro que eu conversei, claro que eu troquei experiências, mas eu sinto que eu poderia ter feito mais, sabe? Eu poderia ter encurtado meu caminho e tido mais resultados, alcançado umas notas melhores, se realmente eu tivesse conversado com pessoas que já tiveram a experiência do período que eu estava, da matéria, como que funcionava. Eu sinto que eu poderia ter vivido muito mais a experiência faculdade nesse quesito, sabe? De ter relações com outras pessoas que estavam mais à frente. Porque isso sem dúvidas me ajudaria muito na hora dos meus estudos, de saber como funcionam as coisas. Mas é claro que também eu tenho que parar para pensar que não daria tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, de pensar em tudo ao mesmo tempo. Era tudo muito novo, a faculdade era tudo muito novo. Então é muito difícil você acertar em tudo de primeira. São testes mesmo. Mas hoje eu vejo que isso era um erro meu, foi um erro meu. E se você está na faculdade, converse muito. Troque experiências com professores, com alunos mais antigos, porque com certeza vai auxiliar muito no seu processo de estudos. Terceira coisa que foi um erro meu, mas que realmente é muito difícil, é que eu não consegui montar um cronograma definido para estudar. Por quê? Porque eu ficava o dia todo na faculdade, então era tudo muito incerto. Tinha dia que eu não conseguia ver nada, sem brincadeira. Tinha coisa que eu voltava no ônibus dormindo, porque eu pegava 2 ônibus para voltar, porque eu estudava bem longe da minha casa. Chegava em casa, jantava, tomava banho, dormia. E depois eu acordava no dia seguinte, 4h30 da manhã, para me arrumar, sair de casa às 5h30 e ir para a faculdade de novo. Então eu não conseguia ter um cronograma de estudos, mas se eu estivesse lá novamente, se eu estivesse nessa situação de novo, sem dúvidas eu tentaria montar pelo menos um cronograma de estudar 1 horinha por dia, 1h30, porque eu sei que isso já faria diferença, sabe? E você ter um cronograma, você já ter um planejamento definido, de estudos no caso, te ajuda muito a manter o foco. Sendo que, como eu estava muito perdida na faculdade, as outras coisas acabaram se perdendo também, como por exemplo minha organização, meu planejamento. Eu me planejei muitas vezes da forma errada, me organizei da forma errada. Então tudo acabou influenciando. Mas se você está na faculdade e você acha que está muito cansativo, tenta pelo menos montar um planejamento de estudar 1 horinha por dia.
Sei que não é o suficiente para estudar na faculdade, porque é muito conteúdo, muita coisa, mas se você fizer pelo menos um pouco todos os dias e tirar o atraso no final de semana, dá certo. Hoje eu vejo isso. Então tentem fazer isso, façam um cronograma. O cronograma não é eterno, então vocês podem adaptar ao longo do tempo, mas façam isso porque vai dar certo, com certeza. Quarta coisa que foi um erro meu gritante, que foi trocar o dia pela noite. Eu testei várias coisas para eu conseguir estudar em casa. E uma das coisas foi que quando eu chegava em casa, umas 7 e pouco, 8 horas, eu jantava, tomava banho e eu dormia. E aí quando dava umas 1h da manhã, 1h30, assim, eu acordava para começar a estudar umas 2 horas da manhã. E eu estudava de 2 horas da manhã até 5h30 da manhã. E aí eu ia virada pra faculdade. Claro que eu dormia antes, mas sem dúvidas isso no começo me ajudou muito. Nas 2 primeiras semanas, 3 primeiras semanas que eu comecei a testar isso. Mas a longo prazo foi horrível, porque eu não conseguia manter a minha atenção na faculdade mesmo. Eu chegava na aula morta, porque eu começava a sentir os efeitos mesmo do sono quando eu chegava lá. Então era horrível, eu vivia à base de café. Então assim, afetou completamente no meu aprendizado e nos meus estudos. E aí que entra a quinta coisa, que foi assistir as aulas sempre cansada. Por conta disso, de virar à noite, eu chegava na aula e eu acabava cochilando, sem brincadeira. Eu tava prestando atenção na aula, anotando as coisas, e aí quando eu ia ver eu já tava assim, dormindo, simplesmente dormindo. Mas não dormia por muito tempo, eu só cochilava e acordava assim no susto. Mas querendo ou não, acabava que isso afetava muito em eu prestar atenção na aula, porque eu perdia muita coisa que tava na aula. Então, sem dúvidas, isso afetou muito, porque querendo ou não, os meus estudos não estavam completos e nem eu prestava atenção na aula. E quanto menos eu absorvia da aula, mais eu precisaria me esforçar em casa. Então isso afetou muito. Então, sem dúvidas, vão descansados para a aula. Não importa se você estude menos em casa, mas que você realmente consiga prestar atenção, que você consiga reter cada informaçãozinha que o professor fala na aula. Sexta e última coisa que realmente foi um erro meu. Querer anotar tudo que o professor fala, cada vírgula. Não dava certo, sem dúvidas não dava nem um pouco certo, porque acabava que às vezes eu pegava coisa pela metade, porque era muito conteúdo em cada aula, muito conteúdo. E aí eu queria anotar tudo e anotava às vezes as coisas pela metade, chegava em casa e eu não entendia aquilo que eu tinha anotado. Então era péssimo, porque acabava que eu não fazia um resumo eficiente. Eu só saía anotando várias palavras soltas, eu só ouvia e anotava, e acabava não prestando atenção de fato naquilo que estava sendo explicado. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês reverterem isso, ouçam o que o professor está falando e anote o pilar daquilo, anote o ponto central daquilo. Às vezes anote a palavrinha e o conceito bem resumido. Porque chega em casa, você pega livros, pesquisa na internet e consegue fazer a anotação mais aprofundada daquele conceito. É melhor para você saber os pontos que o professor focou e você conseguir aprofundar em casa, porque não vai dar tempo de anotar tudo na faculdade, não mesmo. E eu sou a prova viva disso, porque ficava tudo muito bagunçado. E esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Sem dúvidas, esses foram os meus maiores desastres na faculdade e que eu vou começar daqui a pouco na faculdade novamente, só que a distância vai ser um novo desafio. Eu vou compartilhar tudo com vocês, mas sem dúvidas eu vou tentar melhorar em tudo isso. Claro que alguns pontos eu não vou ter mais, como por exemplo problema com distância, porque eu vou fazer justamente na minha casa, então isso já vai facilitar muito pra mim. E eu espero muito que vocês gostem de eu compartilhar essa nova fase com vocês, que vocês tenham gostado de eu contar o que eu errei, para que vocês consigam de fato acertar. E é isso, até o próximo vídeo.